Opa, tudo bem, pessoal? A gente estava recebendo aí cobranças, né, de novos podcasts, de novos conteúdos. A gente passou esse período, começou um novo ano. A gente está desde dezembro sem produzir, então a gente está voltando aqui em grande estilo, com um convidado internacional. Hoje nós estamos trazendo aqui a Renata, que é representante da Host. A Host é um PMS português que está no mercado brasileiro. A gente estava conversando há pouco, aí mais ou menos 6 anos está no mercado brasileiro, né? É um pouco menos, um pouquinho né? menos. Um pouquinho menos. Ela vai contar um pouquinho a história para a gente. E eu quero dar as boas-vindas aqui do meu lado, o Klaus, com o novo visual. Passou aí por um remake. Agora eu tô o Homem das Cavernas. E agora a gente... Versão 2024. Ou o pescador, né? A gente está aqui para dar boas-vindas para a Renata, contar um pouquinho para a gente sobre a Host, para o mercado, todo mundo que está ouvindo a gente. Então, acho que começando falando um pouco quem é a Renata, como a Renata tá, quanto tempo a Renata está na hotelaria, e como foi que você conheceu a Host e contar um pouquinho para a gente sobre tudo isso aí. Bom, a Renata é uma portuguesa, pela coincidência da empresa. Na verdade, eu sou brasileira, filha de português. Então, meus pais já vieram para o Brasil em 76, alguma coisa assim. E como todo bom português, ou eles viravam dono de padaria ou dono de motel, né? E a minha família resolveu para o lado de motel. Então, eu tenho toda a família já na área de hotelaria. Então, eu respiro hotelaria, eu falo que eu nasci dentro praticamente de um hotel. Então, eu respiro hotelaria desde sempre. Então, meu pai tinha um motel, a gente acabou vendendo depois, um pouco antes da pandemia. Ele tem um hotel ainda pequeno hoje, mas meus primos têm hotel, meus tios têm hotel, toda a família vem dessa área de hotelaria. Então, eu não tinha muito por onde fugir. E aí, lá para final dos anos 90, eu resolvi fazer a faculdade de hotelaria. Em 2000, eu entrei, fiz a Anhembi Morumbi. E, em cima disso, começou a minha carreira na hotelaria. Eu, na verdade, caí na área de sistemas depois de paraquedas, depois de formada, depois de já ter passado pela Rede Accor, ter feito algumas coisas. Aí, eu caí numa área em 2004, que foi a área de tecnologia. Mas a hotelaria ela vem já lá do viés da família, né? Já vem meio que de sangue. E essa área de tecnologia também, você tem formação ou foi sempre envolvimento na parte mais comercial, de relacionamento? Eu cheguei a estudar, fiz gestão de tecnologia, gestão de projetos, mas muito foi entrando nessa e testando. Vi alguém fazer um select no banco, eu vou fazer também. Eu vi alguém mexendo, compilando alguma coisa, eu vou fazer também. Mas eu entrei, na verdade, na área de tecnologia, começando a dar treinamento de sistemas. Então, quando eu trabalhei na Accor, eu trabalhei na Marquibis. Em 2000, 2001, eu acho, mais ou menos, eu entrei na Marquibis. E aí a gente já começa a denunciar a idade, né, a partir daqui. Eu até pintei o cabelo para disfarçar os brancos, óbvio. Quem nunca, né? Quem nunca, né? E depois que eu saí da Marquibis, ela estava começando ainda no Brasil. Acho que tinha 5, 6 hotéis quando eu entrei na rede. E quando eu saí, já estavam para aí 30, 40 hotéis. Eu fiquei pouco tempo. Eu fiquei de 2000... Acho que foi 2001 que eu entrei, que eu comecei a faculdade em 2000. 2001 eu entrei. Eu saí no final de 2003 da Accor. E aí eu terminei o curso, entreguei TCC, terminei. Aí eu resolvi tirar uns meses sabáticos. E fui convidada a ir trabalhar numa empresa chamada Micros Fidelio, que é a detentora do Fidelio e do Opera. Sim. Isso em 2004. Então, um contato meu falou, olha, Renata, estamos precisando de pessoas para dar treinamento. Eu falei, olha, eu não sei instalar impressora. Vocês querem que eu vá para uma área de tecnologia, a gente tem que ter isso em mente. E eu comecei dando treinamento de Fidelio. Então, a gente era uma turma, quase 10 pessoas, que a gente entrou para fazer um rollout de um grupo de hotéis aqui no Brasil. E começou a fazer os treinamentos para esses hotéis. Então, eu caí de paraquedas, literalmente. Começou com conhecimento em hotelaria e em treinamento. E aí, eu fui afundando, até entrar realmente na área de tecnologia, até surgir a Host depois de um tempo. E a Host surgiu quando? Que momento apareceu a Host na sua vida ou a Host entrou no Brasil? A Host ela apareceu 2 vezes no meu momento, na minha vida. Em 2013, eu saí da Micros. Eu pedi
Pedi as contas, falei que eu queria vender coco em Aracaju, não queria mais trabalhar com tecnologia. O surto passou depois de um mês, né? Porque começa a dar tremedeira, a gente sente falta, né? Eu falo que a tecnologia, a hotelaria é quase um sentimento viciante, né? Se você fica sem, você começa a falar, mas o que eu vou fazer agora? Começa a dar tremedeira, aí você quer voltar. E nisso, um colega meu, da época da Micros, apresentou a Host. E falou, olha, o que você acha desse software para entrar no Brasil? E aí eu fiz toda a análise do sistema e falei, poxa, tá muito legal. Eu acho que a gente consegue, sim, trazer a Host para o Brasil. Só que naquela época, em 2013, a gente tinha uma coisa chamada PAF-ECF ainda, na parte de POS, na parte de ponto de venda. Que você tinha que reinventar a roda para trazer qualquer ponto de venda para o Brasil. Era muito complexo o desenvolvimento. E aí foi nesse momento que falaram, não, ainda não. E estava nas fases ainda de começar a nota fiscal eletrônica de serviço, ainda estava saindo aquelas notas fiscais ainda de papel, começando a ficar eletrônico, etc. E aí eu voltei a conversar sobre isso com a Host no meio de 2016. Falei, agora mudou o cenário Brasil, agora já temos condições de desenvolver um integrador sem mexer na base, em revirar o sistema, recriar um sistema. E aí a gente começou a tratar, em 2016, a tropicalização do sistema. Então, de 2016 a 2018, teve um pouco disso. Então, trazer a tropicalização, a tradução do português de Portugal para o português do Brasil. Falar que NIF não é NIF, é CPF, é CNPJ. Falar que a gente tem a parte fiscal, imposto, ISS, PIS/COFINS. Começar a trazer toda essa parte fiscal e desenvolvimento fiscal para atuar no Brasil. Então, eu tive esse namoro 2 vezes. Um com esse contato meu, que já tinha na época da Micros, que eu trabalhava lá, e depois com um parceiro de negócio que eu fazia consultoria, ele falou, por que não tentar trazer de novo? Aí a gente conseguiu. Começou com uma representação comercial de 2016, que era InSolution, até 2018. E aí, 2018, em conversa com a matriz, fez total sentido ter um escritório próprio no Brasil. Então, legal. A gente fechou um acordo e a Host Brasil agora é um escritório próprio desde 2018. Então, deixou de ser só uma representação comercial. Passou a ser um escritório próprio, com suporte. Tropicalizou total, né? Tropicalizou total. E o escritório de São Paulo, ele cuida operacionalmente para a América Latina por conta do fuso horário. Então, os hotéis do México, que são Host, por exemplo, a gente trata desde o Brasil a parte operacional. Então, eu consigo tratar aqui... E é o jeito latino, né? A gente consegue trazer essa cultura latina um pouquinho também para o atendimento. E a Host na Europa, ela está presente só em Portugal? Qual é o tamanho da Host hoje no mundo? Ou vamos falar de Europa? Quando a gente fala Portugal, ela é líder. Então, se você for para Portugal, praticamente todos os hotéis Primes já vão estar com a solução Host. Claro que a gente tem alguns hotéis que são redes, são próprios, né, que acabam ficando com outros softwares por ser uma obrigação da rede. Mas a maioria dos hotéis lá já optaram pela solução da Host. Em cima disso, começou a expandir. Então, a gente está falando de Inglaterra, a gente está falando de Espanha, a gente está falando de França, a gente está falando de outros países que ele começou já a expandir, inclusive alguns países da África também. Bacana. Então, não é só a Europa, né? Na verdade, ele começou a fazer essa segmentação. Tanto que a Host, ela tem um chapéu, que é a Host Corporate, e dentro dela a gente tem uma gama de empresas também junto com a Host. Então, lá fora, na Europa, ela já está consolidada, está em crescimento também, toda a parte do restante da Europa, mas aquela base inicial, que seria Portugal e Espanha, ele já está bem consolidado. Inglaterra e África também. Legal. Klaus? Eu queria saber quantos hotéis a Host tem no mundo todo? São mais de 2.000 hotéis. Nossa! E o número de funcionários presente no mundo? Você sabe dizer? Hoje deve ser em torno de 80 a 90 funcionários. A última conta minha, se eu ligar no RH e mostrar esse vídeo, é capaz dela brigar comigo lá em Portugal. A gente acabou já... Porque não é só o escritório, né? A gente tem escritório também em outros países. E algumas até representações.
com funcionários próprios. Então, a gente acaba tendo um grande número aí de pessoas. E fora que todo o desenvolvimento é próprio, né? Não é terceirizado. Então, a gente tem um centro de desenvolvimento lá em Portugal, próprio nosso. Entendi. O foco da Host são produtos Prime, né? Qual é o conjunto de soluções para esse produto Prime? Porque, às vezes, também você tem o que a gente estava conversando antes de começar o podcast. Às vezes, você tem um produto Prime, mas não necessariamente é uma rede, pode ser um resort, pode ser local, pode ser um hotel de experiências, enfim. Esse conjunto, ele é um Lego, eles são conectados módulos, o que é o produto raiz e os subprodutos da... A gente fala que a raiz de tudo é o PMS, né? Uhum. Ele acaba sendo o primeiro produto principal dentro da Host, que é onde o hotel começa toda a sua gestão. Se ele não conseguir gerir pelo menos reservas, tarifas, as contas, ele não vai conseguir intercalar muitos módulos. Mas os módulos, eles também funcionam individualmente, se for necessário. Dentro desse guarda-chuva Host, a gente tem a parte de PMS que vai desde hotéis pequenos. A gente tem hotéis com menos de 20 apartamentos. Até hotéis de 300, 500 apartamentos. Não sei nem qual que é na Europa o maior que nós temos em quantidade de apartamentos. Eu acho que quem está escutando a gente ou vendo esse vídeo já deve estar se perguntando, nossa, uma empresa da Europa, uma empresa portuguesa, um produto deles deve ser... eles tropicalizaram o produto, mas o produto é cobrado em euro, né? Não. Não, assim, a imaginação, né? Não, a tropicalização vai em tudo, vai né? em tudo. Mas a gente está falando assim, por exemplo, um PMS, que é um produto raiz, que é a base de tudo, né? Que é o core do Host. A gente está falando de um preço de entrada de 20 UHs, por exemplo, até 20 UHs, só o PMS a partir de quanto no mercado brasileiro? Que eu acho que já é uma curiosidade que todo mundo já deve estar. O PMS puro, ele já vai a partir de 500, 600 reais, Legal. dependendo do que a gente precisar. E tudo vai sendo modular. Então, eu tenho necessidade de um channel. Dentro do guarda-chuva da Host, como corporação, a gente tem uma empresa de channel chamada Hey Travel. Então, eu consigo oferecer o meu próprio channel ou conexão com outros de mercado. Então, eu consigo ir modulando isso conforme a necessidade. Então, se o hotel tem a necessidade só do PMS, a gente pode ir só com PMS. Ah, não, eu tenho necessidade do PMS mais o channel, ou mais uma conexão com o meu channel, porque eu já tenho ele aqui preferido. Aí a conectividade tem um custo, né? Isso. Toda conectividade, na verdade, vai ter uma integração. Vai ter uma integração que você acaba tendo um custo. Custo de desenvolvimento. Mas não é um custo por uso, né? Tem alguns integradores que fazem o custo, por reserva integrada. Não. É um custo fixo que ele tem ali. Se ele fizer 10 mil reservas... É o mesmo custo. É o mesmo custo, não é um comissionamento ou algo nesse sentido. E dentro desse guarda-chuva, não só o PMS, mas você tem o ponto de venda, o POS, você vai ter gestão de eventos. Então, para hotéis que tem essa parte de gestão de eventos, tem um módulo específico só para gerir eventos. Tem um módulo específico só para o módulo de spa. Tem a parte de wellness, que é a parte de saúde. Então, se eu tenho um hotel mais voltado para a área de saúde, onde eu tenho que manter uma ficha médica com as alergias, com a posologia, etc., eu tenho um produto voltado para esse tipo de hotel. Não é para hospitais, né? É para o hotel voltado para a área da saúde. Eu vou ter a parte de timeshare e proprietários. Geralmente, isso no Brasil, pouco se tinha esse tipo de administração com softwares nacionais. Que eu digo nacional já tropicalizado. Sim. Então, vou ter um módulo chamado Owners para esse tipo de gestão. A pessoa quer ter, por exemplo, um Guest Experience, que seria aqueles aplicativos onde o cliente pode pedir já um service pelo próprio aplicativo. Ele tem online check-in já pelo próprio aplicativo. Eu quero pedir um travesseiro extra para governança. Através de um QR Code no quarto, com o usuário dele, ele consegue um web app, que ele nem instala no celular, na verdade. Então, todos esses módulos que vão agregando serviços, eles podem ser contratados ou não. Legal. E eles não têm a necessidade, eu quero Guest Experience e um PMS, ok. Vamos embora. Eu quero só o POS. Não, eu quero o POS com a parte de gestão de mesas, de table manager, que é fazer reserva de mesa, entrada, saída, host, ter tempo, prazo. Então, você vai modulando conforme a necessidade.